olhar a imagem. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul do ano de 2020. Cumprimento os senhores vereadores, as vereadoras, assessores, de uma maneira muito especial o secretário da Saúde do município, senhor Giovanni Alves, que está aqui presente, bem como a assessora Raquel Rosseno, que no dia 4 de junho de 2020, recebemos o ofício solicitando a data para apresentar o relatório de gestão municipal da saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Dessa forma, então, nós passamos a palavra ao secretário Giovanni para que possa fazer a apresentação do referido relatório. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde, demais vereadores. Então, a gente está na data de hoje aqui para fazer a apresentação do relatório de gestão municipal de saúde do primeiro quadrimestre do ano de 2020, referente ao período de janeiro a abril do corrente ano. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todo mundo, os vereadores, e comunicar que, então, eu sou o Giovanni Alves, eu estou respondendo nesse momento pela Secretaria Municipal de Saúde, desde da data do dia 5 de junho, com a saída do secretário Regis. Estou respondendo, então, de forma interina, eu continuo nomeado no cargo de diretor administrativo e financeiro. Podemos começar a apresentação. No primeiro quadro ali, então, nós temos o quadro de receitas, tá? Receita municipal 23.363.000, representa 37,33% da receita no período. Receita referente ao SAMU regional, 43.000, representando 0,07%. Receita proveniente do Estado, 7.968.000, representando 12,73%. Receita federal, 31.203.000, representando 49,86%. Passando ali, nós temos então o quadro de despesas. Municipal, 24.769.000, representando 41,49%. A despesa referente ao SAMU regional, 43.015, representando 0,07%. Despesa a nível de Estado, 7.542.000, representando 12,63%. E despesa a nível de recurso federal, 27.349.000, representando 45,81%. Ali na sequência a gente vê a separação por despesas por subfunção. Então a maior despesa é assistência hospitalar e ambulatorial, representou 42.634.000, representando 71,41% das despesas. A nível de atenção básica, 10.810.000, representa 18,11%. Vigilância sanitária e epidemiológica, 3.044.000, representando 5,10%. Suporte profilático, terapêutico e nutricional, 1.649.000, representando 2,76%. E o setor administrativo teve despesas no montante de 1.566.000, representando 2,62%. Então, a destinação dos recursos com a saúde, na questão da despesa. As despesas com pessoal representaram 34,44%, 19.966.000. Desdobrando em contratação por tempo determinado, 2.701.000, 4,52%. Vencimentos e vantagens fixas, 12.310.000, representando 20,62%. Obrigações patronais, INSS, 2.448.000, 4,10%. Serviços extraordinários, 287.445, representando 0,48%. Auxílio alimentação, 1.547.000, 2,59%. Auxílio transporte, 71.221, representando 0,12%.
estagiários 275.892, representando 0,46%. Vigilância ostensiva e monitorada 293.909, representando 0,49%. Indenizações do programas Mais Médicos R$30 mil, representando 0,05%. Continuando, então, tem as contribuições, que é os repasses feitos para a comunidade terapêutica Recomeçar e o residencial terapêutico, 459.509, representando 0,77%. O CISVale, 1.500.000, 2,51%. E material de consumo, 862.161, representando 1,44%. Essa despesa, então, ela se desdobra em medicamentos e material odontológico, hospitalar, combustível, manutenção de veículos, material de expediente, limpeza, processamento de dados e manutenção. Material de distribuição gratuita, 969.000, representando 1,66%, desdobrando, então, em medicamentos, fraldas, leite, material para os diabéticos. Continuando, então, a passagens e despesas com locomoção, 36.991, representa 0,06%. Assessoria e consultoria técnica, 115.828, 0,19% da despesa. Serviços de pessoa física, 54.554, 0,09%. Chegamos, então, em serviços de pessoa jurídica, 31.473, representa 52,52%. Ali entra toda a questão dos hospitais, então é a demanda médico, hospitalar, odontológico, laboratorial, água, luz, telefone, aluguel e concertos. Serviços de tecnologia da informação, 263.873, 0,44%. Obrigações tributárias e contributivas, 9.340, 0,02%. Despesas de exercícios anteriores, que são os repasses que vieram de anos anteriores, que estavam atrasados do Estado, 2.290.000, representando 3,84%. Obras e instalações, que são as obras que estão em andamento no momento, 906.275, que representa 1,52%. Equipamentos e material permanente, 775.539, que representa 1,30%. Então, no somatório de todas as despesas pagas no período, a despesa finalizou em 59.704.000. Ali adiante, a gente verifica, então, um gráfico que representa, então, um gráfico em forma de pizza com todas as despesas. A gente consegue, então, verificar que 84,18% do que foi gasto em saúde representa despesas hospitalares, laboratoriais e de pessoal. O que a gente tem, então, de diferente, né, na apresentação desse quadrimestre são os recursos oriundos de doações para o combate ao Covid-19. Então, ali a gente totalizou o recebimento de doações no valor de 1.569.000, que vieram principalmente do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, tanto do Judiciário Estadual e Federal e o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho. Então, essas doações são específicas para combate à Covid-19. Ali embaixo também a gente vê como a gente vai alocar o custo com essas doações. Então, são a finalidade para a compra de EPI, montagem e ampliação de UTI, manutenção do hospital de campanha, o projeto do Hospital Santa Cruz e ações para enfrentamento ao Covid-19.
Aqui a gente consegue verificar o que a gente já pagou naquele período, então até o dia 30 de abril, que foram questão de medicamentos, materiais para uso no hospital de campanha, compra de testes moleculares, e o principal valor ali, os 277 mil, foram destinados ao Hospital Santa Cruz para auxílio na montagem dos 10 leitos de UTI. Até naquele momento, a despesa paga totalizou 324 mil reais. Finalizando, então, ali a gente verifica que no período apurado, então, no primeiro quadrimestre do ano, de janeiro até abril, o município aplicou o percentual de 20,88% em saúde, sempre lembrando que o valor constitucional é de pelo menos 15%. Então, de forma, acho que bastante resumida, a gente apresentou, então, os números do quadrimestre, então, do primeiro quadrimestre do ano de 2020. Ok, feita a apresentação, nós já de imediato passamos a palavra aos vereadores que queiram fazer questionamento. Algum vereador obrigado. Queira se inscrever para fazer... Vereador Carlão, está com a palavra. Uma saudação, senhor presidente, colegas vereadores e, de modo especial, a equipe da Secretaria da Saúde, que nos honra com a sua presença hoje para cumprir o mandamento legal da apresentação do relatório do primeiro trimestre do ano, quadrimestre, né? E quero saudar, de modo especial, a enfermeira Raquel, também o secretário da Saúde, Alice e Giovanni Alice, né? Eu tenho mais facilidade em guardar o sobrenome, porque é de um familiar nosso, Alice, e talvez os secretários, meu pai sempre dizia que nós tínhamos um parente rico, entendeu? Digo, de repente pode ser o Giovanni Alice. Quando eu digo rico, às vezes não é financeiramente, né, Giovanni? É enquanto ser humano, né, em valores pessoais. Bem, secretário, evidentemente tem diversos questionamentos, certamente os colegas vereadores também. Eu vou tentar ser sucinto e o senhor pode tomar nota e depois responder ao final da minha... Isso, a gente vai tomando nota aqui das perguntas e depois a gente tenta dar uma resposta. Eu acho que fica mais produtivo. Isso. Me acompanha aqui também na mesa a Raquel, que é a nossa diretora de ações especializadas, que se for uma pergunta mais técnica, ela tem condições de ajudar também. E sempre nós temos que nos lembrar que a comunidade de Santa Cruz do Sul, em grande parte, assiste também essa apresentação para que possa ficar de forma mais didática possível. Eu começo em relação à vigilância sanitária. Nós recebemos diversas manifestações de reclamação quanto à forma de abordagem de alguns. É importante medir as palavras e não cometer injustiça de alguns fiscais ao fazer abordagem em estabelecimentos, que chegam muitas vezes de forma um tanto truculenta, vamos dizer assim, né, para não ficar enrolando, e até algumas situações que o fiscal entra e já diz: nós viemos aqui para multá-lo, né, sem ao menos ter entrado no estabelecimento para ver se efetivamente tem alguma irregularidade. Provavelmente tenha sido em função de denúncia. Então, essa é uma situação, e eu vejo que seria interessante, o senhor que está assumindo agora há pouco tempo, mas a Raquel já tem uma boa caminhada importante na secretaria, de talvez esses fiscais, não sei se são contratados de forma emergencial, de fazer tipo de uma orientação a eles. Olha, quando se chega no estabelecimento, cumprimenta, faz, eu não vou ensinar aqui como é que tem que ser feito, né? Só nós viemos aqui, dá licença, entendeu? Mas tratar o empresário como efetivamente ele deve ser tratado, com respeito e com humanidade. A outra situação em relação ao hospital de campanha.
em relação à sua continuidade, à sua necessidade de continuidade, o seu custo mensal, se há contrato em vigor, porque eu vejo e tenho mantido conversação não especificamente sobre esse assunto, mas de um modo geral, que os hospitais estão em grande parte ociosos. Semana passada eu recebi o telefonema de uma família, de uma senhora que fez uma cirurgia, que estava num quarto lá com mais 4, 5 pessoas, e a família pediu para que ela fosse colocada com menos pessoas, né? Aí a orientação ou a informação que nós recebemos que em função do Covid tinha que deixar um percentual do hospital à disposição, completamente ocioso, né? Então, em função disso, como os hospitais estão ociosos em boa parte, né, por exigência talvez da Secretaria Estadual de Saúde ou do Ministério da Saúde, eu pergunto da necessidade ainda de manutenção do hospital de campanha, porque também possui um custo. Em relação ao convênio com Moinhos e Vento envolvendo o SEMAI, ele foi concluído, foi pago, qual a informação que nós temos a respeito? E também gostaríamos de ter uma informação a respeito das especialidades, especialmente como é tema sempre dessa casa aqui, quando o secretário comparece, especialmente das cirurgias eletivas, notadamente das traumatologia. Outra questão também que nós temos já desde o ano passado, secretário Giovanni, recebido informações de dificuldade de acesso a sessões de fisioterapia também, né? As pessoas que vão lá apresentam o requerimento e a informação é de que devem aguardar aproximadamente 4, 5 até 6 meses para serem atendidos. Efetivamente, aí já não cumpre mais a finalidade. E, por fim, gostaríamos de esclarecimento a respeito da consulta técnica, secretário Giovanni, do valor de 115 mil, de que envolve, pudesse nos explicar o que envolve isso. Sucintamente seria isso. Obrigado. Mais algum vereador que queira fazer um questionamento? Sim. Vereador Lissério, pois não, desculpa. Boa tarde, presidente. Cumprimento todos os vereadores, vereadoras. Cumprimento, então, o secretário Giovanni Alves, a Raquel. Satisfação de ter vocês aqui. E também, Giovanni, já aproveitar e te desejar um bom trabalho frente à saúde. A gente sabe da importância, essa secretaria, a importância que tem a Secretaria da Saúde dentro do nosso município. Então, é só aproveitar, fazer 2 questionamentos só, Giovanni, sobre qual a importância de ter um ambulatório de campanha. E também a gente sabe que tivemos toda a reformulação ali do novo SEMAI, que a gente sabe que vai ser hospital de criança, como já está sendo anunciado. Então, também gostaria de saber o que nós vamos ter nesse novo SEMAI que está sendo feito. Então, seriam esses os meus questionamentos, Giovanni, secretário. Próximo vereador inscrito, o vereador César Seguinato. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, demais vereadores. Saudação especial ao secretário Giovanni Halles da Saúde, acompanhado aí pela enfermeira diretora Raquel Roseno. E, secretário, eu nem sei, talvez o assunto seja assim, não sei se a Secretaria da Saúde do município tem acompanhado essas questões, mas acho que a maior demanda que os vereadores estão recebendo, as maiores pressões, inclusive, que os vereadores vêm recebendo, assim como o Poder Executivo talvez receba muito mais pressões, é em relação às restrições impostas aos estabelecimentos comerciais e industriais em função da pandemia do Covid-19. O governador Eduardo Leite, ele elaborou, junto com a sua equipe, um sistema de monitoramento, um sistema aí inovador e que vem sendo copiado Brasil lá fora agora, e pelos todos os especialistas vem apresentando excelentes resultados, e também servindo de, pelo menos por enquanto, até de estudos pelas universidades dos países mais desenvolvidos aí do planeta.
Mas o sistema de bandeiras, bandeira amarela, bandeira laranja, bandeira vermelha, sempre quando uma cidade, uma região, ela é contemplada com uma bandeira vermelha, e felizmente ainda não tivemos nenhuma bandeira preta, e oxalá não o teremos, mas sempre é uma pressão em cima do poder público, seja ele executivo ou legislativo, e muitas vezes até o Ministério Público e o Judiciário estão sendo chamados a intervir, porque a atividade econômica, o empreendedor ele não quer ser prejudicado. Então, Santa Cruz do Sul, graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido, graças à estrutura de saúde que Santa Cruz do Sul tem há muito tempo, 2 fantásticos hospitais aqui na nossa cidade, mais um belo hospital em Monte Alverne, prestando bons serviços há muitas décadas, mas Santa Cruz, que estava numa posição privilegiadíssima, passou da bandeira amarela agora para a bandeira laranja. É interessante, e não sei se vem sendo feito isso, que a Secretaria de Saúde do município e principalmente a Coordenadoria Regional de Saúde também monitore os dados da Secretaria de Saúde do Estado e que servem de base para a bandeira. Por quê? Porque se os dados da nossa cidade, da nossa região não estiverem corretos, vai possivelmente implicar numa penalização. A Raquel sabe muito bem, eu acho que nós estamos aí na 27ª semana epidemiológica. O que quer dizer isso tecnicamente, né? Nesta semana, historicamente, esta semana do mês de junho e as 2 próximas, principalmente, são aquelas que têm historicamente, vereador Calão, o senhor que foi secretário da Saúde, a maior demanda por leitos, UTIs e qualquer outro tipo de leito nas estruturas de saúde dos municípios de modo geral. Ou seja, é o auge, Raquel, das internações, né, das doenças respiratórias. Bom, recentemente houve aí uma homologação por parte do Ministério da Saúde de leitos UTI aqui na região. Mas me parece que dos leitos aqui da região, no sistema do Estado, apareciam na quinta-feira, né, 2 novos leitos, mas faltam 3 novos leitos a serem incluídos, né? E que isso aí teria que ver se isso, talvez somado com algum incremento nas hospitalizações e tal, não tenha sido o motivo, né, de Santa Cruz do Sul passar de bandeira amarela para bandeira laranja. Então, a pergunta, no caso, para satisfazer a minha, a curiosidade de mais pessoas, né, é se esse monitoramento está sendo feito e se está sendo, de certa forma, auditado, inclusive, lá, porque o sistema não é perfeito, nenhum sistema é perfeito, e o próprio governador, a própria equipe que faz essa classificação de bandeiras, ela dá um prazo para que os municípios, né, digam que aquela classificação vermelha, laranja está correta ou não. Então, a situação em Santa Cruz do Sul, que era tranquila, né, bandeira amarela, mas foi para a bandeira laranja, e isso aí inevitavelmente vai implicar em restrições de 75% para 50% e por aí vai. Isso. Inclusive tem outras também. Santa Cruz do Sul, ou seja, temos aí hoje a indústria do turismo, a indústria de eventos, vereador Matias, está apanhando muito. Eu usar até uma expressão politicamente não correta, mas estamos aqui na casa do povo. Mas tem grandes eventos que querem vir para Santa Cruz do Sul. Um deles é a Stock Car, que quer correr aqui dia 18 de julho, tá? Vem aqui correr com 50% da equipe, 50% dos mecânicos e tal. Por quê? Porque Santa Cruz do Sul apresenta uma condição
muito boa. E uma prova da Stock Car e uma prova da Endurance Brasil, que vai lotar os principais hotéis de Santa Cruz do Sul, ela quer vir para cá, vai ter que ter a homologação aí do comitê, não sei como é que se chama aí, vai ter que ter a homologação da Secretaria da Saúde, mas também, como isso aí vai virar notícia no Estado, é necessário que a bandeira de Santa Cruz do Sul possa garantir a realização desses eventos, levando em consideração que hoje é 22 de agosto, 22 de junho, eu estou pensando já lá na frente, no mês de agosto. E esse pessoal acho que já fez uma auditoria aqui, já deve ter vindo o pessoal da Confederação Brasileira de Automobilismo ou da Federação Gaúcha de Automobilismo para ver se o autódromo está em condições. Se não, essa corrida certamente vai se realizar lá em Tarumã, que agora reúne condições. Obrigado, vereador César Sequinato. Próximo vereador inscrito, o vereador Edmar Guilherme Hermani. Com alegria que eu quero saudar o Giovanni por ter galgado esse posto como secretário por merecimento. Lhe conheço de longa data nesse serviço aí. Parabéns, e para a Raquel também, por você estar à frente desse. Mas, Giovanni e Raquel, eu quero trazer aqui um assunto totalmente diferente do que os colegas falaram. Eu desafio qualquer colega vereador dos 17 que durante quarta, quinta, sexta e sábado não ganharam no mínimo 2 a 3 telefonemas com relação à fiscalização. Giovanni e nós estivemos na praia sábado de noite. A vice-prefeita, ela ganhou 9 telefonemas de pessoas se queixando da fiscalização. Se todos falam que falta luz na rua, deve estar faltando luz, porque senão não falavam. Se todos falam não da eficácia da vigilância, a vigilância é perfeita, mas a maneira de chegar. Tem um caso aqui que me procurou hoje, eu não sei como é que eu vou fazer a defesa, que tinha 5 viaturas da Brigada Militar, mais de 12 brigadianos e 5 fiscais. Estamos aqui, papato, lacrar. Não é assim, Giovanni. Eles têm que ter um pouquinho de habilidade. Eu duvido, pelo menos da Helena não parte isso, se bem que ela é uma pessoa que vocês não podem falar com ela por ordem superior, mas ela ainda é a vice-prefeita. Em sendo assim, nós aqui desse lado aqui, nós todos éramos e somos ainda do grupo do governo, então eles ligam para a gente, né? Então o que eu queria te pedir, e já foi falado aqui, eu acho que tu vai responder, esse pessoal que está na vigilância, eles estão no regime emergencial, eles foram contratados, eles fizeram um curso, isso é uma maneira de chegar. Então assim, tem que ter, Giovanni, pelo que eu te conheço, se tu chegar num restaurante para fechar, tu vai dizer, boa noite, como vão? Olha, recebi uma denúncia, nós estamos aqui, vocês estão fora da lei, vocês estão... Pô, tem maneira de chegar, né? Então, eu já fiz várias defesas, que são simples as defesas, né? Mas todas dizem a mesma coisa. Então, sabe o que é isso? Todo mundo está desesperado, querer movimentar um dinheiro. Todos estão desesperados. Então, infringem o decreto. Estão errados, mas vamos dar um aviso para eles. Olha, hoje, dentro de 1 hora aqui, vocês fecham, tá? Reincidente está aqui, tanto de multa. Não é possível, Giovanni. Nós somos pagos pelo povo de Santa Cruz, mas nós estamos todo dia sendo cobrados pela maneira como eles chegam, como são. Já pensou se todo mundo viesse na tua sala e dissesse para vocês, Raquel, e para ti, tudo que eles dizem para nós dos exames, das filas da saúde e como isso acontece, como eles são mal atendidos em alguns postos de saúde? Eu não posso generalizar tudo isso aí, mas é uma realidade.
Nós somos o para-raio da comunidade. Querem falar com o prefeito, não conseguem. Falar com o secretário, tu não tem como atender todos. E nem a Raquel não tem como atender. Então, vocês ficariam o dia inteiro atendendo problema. Vocês têm os seus... Me desculpe eu dizer isso, mas é uma realidade. Eu não sou burro, como muita gente. Eu já fui prefeito. Eu peguei uma saúde num tempo bem diferente do que nós estamos passando hoje. Hoje nós temos uma saúde que tem dinheiro sobrando. E está sendo muito bem aplicado o dinheiro da saúde. Então, eu acho que tu deves fazer uma sugestão, fazer uma reunião com o pessoal da vigilância. Para que ir num mercado, um mercadinho, com 5 viaturas da Brigada Militar para acompanhar? A gente pergunta, mas por que vocês são? Pois é, nós temos que acompanhar. Eles ficam aqui, ó. O que eles vão fazer? Eles não podem fazer nada. Eles não têm nem mandado para entrar dentro da casa, eles não têm nem como entrar num bar. O decreto dá esse direito. Mas tem um jeito de chegar. Desculpa eu lhe dizer isso, mas eu tenho certeza que nós temos que melhorar. Assim como os decretos são melhorados e tudo são melhorados, vocês podem todos falar, talvez vocês não vão falar, essa é a realidade. É de manhã aqui no gabinete, é de tarde no gabinete, é telefone, é WhatsApp, é telefone, sempre a mesma reclamação. O próximo vereador a usar a palavra, o vereador João Cassep. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Secretário de Saúde, o Giovani Alice, a enfermeira Raquel, diretora da Saúde, a Samanta, que trabalha na secretaria também, a Ivanete, também está acompanhando e acompanha o trabalho dele, senhor presidente, sei da dedicação que esses funcionários e o Giovani como secretário tem na Secretaria de Saúde. Quero também aqui colocar, Giovani, que como tu estás interino na secretaria, mas é o secretário de saúde hoje, e também um funcionário de carreira, e a própria Raquel, que já vem há vários anos trabalhando na saúde, também eu preciso dizer que a saúde, sim, em Santa Cruz, Alberto, ela faz um trabalho bom. Ela tem as limitações, ela tem as deficiências, sempre teve, vai continuar tendo para o resto da vida, mas também é necessário que se reconheça que a saúde, não só agora, ao longo de todos os anos ela vem prestando um serviço para a comunidade, tanto é que se fala que a saúde em Santa Cruz ela é boa. Né, o Zé Abrão. Então, assim, a gente tem essa percepção, eu tenho essa percepção e acompanho o trabalho da saúde. Esse reconhecimento eu preciso fazer. Mas eu gostaria de te perguntar assim, Giovani, quando agora foi classificado a região para bandeira amarela, e é uma questão que eu não consigo entender muito, Raquel, como enfermeira e trabalha com estatísticas e coisa assim, uma das justificativas pela delegada, não é uma delegada, né, da 13ª, a Marilúcia Reis, onde que ela diz assim, nós tivemos 300% de aumento nas internações na região. 300%, se alguém me diz isso, é muita coisa. É muita coisa, 300%. Aí eu fui olhar os dados, realmente é 300%, mas é de 11 para 20. Então, assim, nós tivemos 9, 8 pessoas a mais internadas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que e leitos ocupados no UTI, Raquel, 58% dos leitos ocupados. Então, nós temos uma margem de 42% de leitos de UTI para ser usado na região. E jamais na história de Santa Cruz e na história da região. E na história do Rio Grande do Sul teve tanto leito sobrando de UTI. E isso tem o mérito da Secretaria de Saúde, tem o mérito da administração municipal, tem o mérito dos outros municípios que vêm investindo, do governo do estado, do governo federal, que vem investindo na criação de leitos e uma estrutura melhor. Quando se começou essa pandemia, dizia-se assim, precisamos evitar o colapso na saúde. E nós aqui na região, ao menos que alguém me prove o contrário, nós estamos muito longe do colapso.
Ao mesmo tempo, Raquel, e isso eu gostaria de colocar como sugestão para vocês, eu dei uma saída ontem, saí de carro, dar uma olhada tal, em algumas localidades, e eu fiquei espantado, presidente, com o número de pessoas sem máscara nas praças em Santa Cruz. E aí, isso sim, eu acho que é um fator determinante para se espalhar o vírus. E aí, o que eu ia sugerir? Eu não vou entrar em outras questões, que até o vereador Carlão, o Hermani, todos se pronunciaram em questões relevantes e questões que a gente percebe o dia inteiro. Eu gostaria de ver a mesma energia, a mesma vontade de fiscalização com empresas que estão quebrando, com estabelecimentos que estão passando por dificuldade. Essa mesma energia também sendo cumprida em praças que as pessoas passem a usar máscara. Eu acho que nesse momento, colapso elas não vão ter porque nós temos leito. Tá? A não ser que mude muito a situação, mas que fosse controlado. Então, Raquel, eu sei que fosse levado para o comitê. Eu sei que o município ele é limitado através do decreto estadual. Então, ele tem que se adequar ao decreto estadual. Mas eu não consigo entender que uma bandeira troca de cor em função de 20 pessoas, 9 pessoas a mais internadas e com 42% de leito. Então, assim, a minha sugestão é essa, que fosse levado para o comitê, que fosse fiscalizado as praças em Santa Cruz também, fosse fiscalizado as ruas que estão usando máscara e fazer, então, o controle do vírus se faz só de duas formas, presidente: o distanciamento social e o uso de máscara. Seria isso, Giovani. Assim, meus parabéns pelo teu cargo. Eu, como vereador, nesse momento, me coloco à disposição. Se puder contribuir com a saúde, pode contar comigo. Assim, todas as questões relevantes para o município, eu vou estar presente. Obrigado, Cassep. Obrigado, vereador João Cassep. Presidente, não sei se tem mais Tem mais uma inscrição. Depois então, tá. por favor, bem rapidinho. Também, nós temos que acelerar porque nós temos depois nossa reunião. Então, próximo inscrito, vereador Matias Bertrand. Muito obrigado, presidente, vereador Elstor. Cumprimentar ao secretário Gerson também, e ao Giovani e à Raquel. Muito obrigado pela presença de hoje aí. E quando vocês vêm aí até essa casa, a gente acaba fazendo outros questionamentos, além do relatório que foi apresentado aí. Mas a gente pretende também ser bastante breve, até pelo fato do adiantado da hora. Mas já salientando, presidente, que poderemos até passar da hora pelo adiantado que já estamos, e já sugiro que a gente prorrogue um pouco essa reunião, porque ela é de extrema importância. Tem diversas perguntas aí dos colegas aí que merecem a devida atenção. Eu cheguei uns minutos atrasado, Giovani, e eu não vi se foi apresentado a questão de números, que sempre era nesse momento, quanto aos lamentáveis aumento, então, dos obituários dos natimortos e também das crianças, dos óbitos infantis que tivemos. Sabemos que há um esforço da Secretaria, mas também queríamos saber mais especificamente o que tem sido feito para que esses casos diminuam e voltem à sua normalidade, porque tivemos este ano aí um aumento de 100% dos casos até o determinado momento. Então, e também estamos encaminhando um pedido de informação para melhores esclarecimentos. Sabemos que, de repente, possam não ter os dados todos aqui, mas a comunidade nos questiona, então é nosso dever de fazer esse pedido, mas no sentido de esclarecer dúvidas, não no sentido de enfrentamento, nada disso. É só para esclarecimento mesmo. E também, Giovani, se já foi, como da ociosidade, sabemos que o hospital de campanha acontece dele estar ocioso, se já foi pensado, de repente, de retirar essa estrutura, enfim, levar ela para o novo SEMAI, que daqui a pouco é um lugar novo, e assim, postergando a inauguração do novo SEMAI, enfim, só como a título de sugestão, ou encontrar algum outro espaço menor, porque temos lá um custo, sabemos que não é barato, já falamos aqui em R$70 mil por mês, o que daria para a compra de um respirador a cada mês se diminuíssemos esse custo.
Então seria a título de sugestão, e sabemos que foi feita essa estrutura pensando sim que teríamos mais casos, e não é o que está acontecendo. Esperamos que o pico já tenha passado. Mas também quero cumprimentar pelo esforço que a Secretaria vem tendo em relação, esses números são méritos, da Secretaria, sabemos disso, queremos cumprimentar vocês por isso, mas a gente também precisa botar alguns dedos em algumas questões que a gente é questionado pela nossa comunidade, porque é só saúde que somos questionados hoje, vigilância sanitária, a questão de máscara, de uso, enfim, toda essa questão é só saúde que estamos falando nos últimos meses, Então, o vereador Hermani tratou dessa questão da fiscalização. E aí, Giovanni, sabemos que recebemos algumas informações que há uma cobrança, uma disputa interna para quem multa mais. Isso nos chocou, porque isso realmente nos assusta. Porque aí não é esse o intuito. Esperamos que não seja, esperamos que seja apenas um boato ou algo... Mas recebemos isso e ficamos muito assustados que havia uma cobrança de multa, Então, acho que a ideia, sim, deve ser a orientação, a fiscalização no sentido de das coisas fluírem, porque o comerciante está desesperado. Essa é bem da realidade. O comerciante não aguenta mais essa pandemia, A pandemia ela chegou para todo mundo, mas... as contas estão batendo na porta e o desemprego está aumentando. Então, acho que o bom senso nesse momento é a palavra de ordem. Então, acho que isso a gente faz coro com as palavras do Hermani, mas, enfim, não compartilho de tudo, mas de uma boa parte acho que precisa se utilizar do bom senso. E também quanto à criação de protocolos. Como é que está sendo isso? Porque às vezes a gente entra na bandeira amarela, e não se utiliza da bandeira amarela. E pode acontecer isso de novo na semana que vem, esperamos que aconteça, com o bom trabalho que vem sendo feito. Então, os protocolos, eles muitas vezes demoram, e a gente sabe que o serviço é muito, mas se já pudéssemos fazer alguns protocolos quanto às escolas de idiomas, que está sendo uma cobrança muito grande, porque elas estão dentro do contexto dos cursos livres, Então as escolas de idiomas também possam nesse momento ser liberadas, mas precisam dos protocolos, da secretaria. Então logo ali as quadras esportivas, imagino também que vão liberar. E se já há um caminho nesse sentido, porque nós temos que pensar que o mundo vai ser mundo de novo e as coisas vão continuar andando, As quadras de futebol precisam daqui a pouco ser liberadas, Porque as pessoas não aguentam mais, não fazer um esporte. Então, nesse sentido, se esses protocolos estão sendo adiantados, vamos dizer assim. E também quanto aos postos de saúde que se encontram fechados. Esperamos aí que possam ser reabertos, porque as comunidades desses bairros aí estão precisando utilizar esses postos, tanto o UBS como ESFs. A do Belvedere é uma que está fechada, a Farroupilha, também a Jacob Schmidt, mas também sabemos que está em reforma. Então, eu imagino que os postos devem voltar. A Farroupilha não? A Jacob só? Então, assim, esperamos, Giovanni, que esses postos sejam reabertos com a maior... não digo pressa, mas na maior agilidade possível, porque aquelas pessoas desses bairros aí vêm enfrentando dificuldades para atendimentos. Então, tivemos informações que alguns postos não estão atendendo telefone, isso também nos preocupa, tá? Porque as pessoas entram em contato telefônico até para não sair de casa. Fizemos contatos, a nossa assessoria fez, e não atenderam o telefone a UBS do Arroio Grande, tá? Cristal Harmonia, Figueira, Glória Imigrante e Halber Carlota. Não tivemos atendimento telefônico nessas unidades. Então isso é bastante grave, porque a população necessita, não sei se há algum problema no telefone, mas imagino que deva ser restabelecido esses telefones dessas unidades.
Então, seriam essas as minhas considerações e, desde já, obrigado. Próximo vereador Alex Knack. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, secretário Giovani, Raquel. Eu só queria pedir a sua atenção, secretário, para uma indicação, a nossa indicação de número 359, e estávamos agora, eu e a colega vereadora Solange, falando da importância desta indicação, para que seja criado um protocolo seguro, assim como os já existentes nos ambientes hospitalares, relativo ao descarte e manejo do lixo contaminado pelo Covid-19. Então, tenho certeza que essa indicação vai chegar até o senhor, e é muito importante porque nós temos, hoje, muitas pessoas no isolamento em casa, e esse descarte ele se faz necessário, e ao mesmo tempo a precaução ela é de extrema importância. Então aqui fica o pedido, para que os pacientes em tratamento eles tenham, mediante fornecimento da Prefeitura Municipal, sacos de lixos específicos, para essa coleta especializada. Seriam essas as minhas colocações, e obrigado pelo espaço, senhor presidente. Obrigado, vereador Alex. Próximo inscrito, vereador Gerson Trevisan. Boa noite, presidente Elstor. Queremos também saudar os nossos colegas vereadores, vereadoras, os nossos servidores da casa, os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, a nossa imprensa, secretário Giovani, Raquel. Ficamos felizes aí pela presença de vocês aí na apresentação do relatório. E, na verdade, na forma ampla aí, praticamente os colegas aí fizeram a abordagem daquilo que nós também pensamos em relação a algumas questões. E nesse sentido, secretário, eu acho que até, ou a nível de região, Anvarp, mas mesmo o município, através do prefeito Telmo, quem sabe trabalhar uma forma de, vamos dizer assim, de, não vou dizer pressão, mas um encaminhamento, como um prefeito de uma cidade de 130 mil habitantes, no sentido de que o Estado, inclusive, amplie as regiões em função da questão do distanciamento social. Porque muitas vezes os critérios que o Estado utiliza, por exemplo, determinada cidade que tem um número maior de leitos, que é o caso de Santa Cruz, pode ser prejudicada por uma outra cidade que não tem um quantitativo de leitos. Então, quem sabe, porque o Estado, na verdade, tanto na área da segurança quanto na área da saúde, geralmente o Estado é dividido em 28 ou 29 regiões. E o Estado, para o distanciamento social, também está fazendo a divisão parecida assim. Eu sugiro, e é nesse sentido, eu inclusive vou formatar aí um documento ao longo da semana aí, para encaminhar o governador do Estado nesse sentido, de que, quem sabe, o Estado então amplie, as regiões, então, em vez de 28, que o Estado passe para 40, 45, 50 regiões. E nos preocupa também, justamente, essa questão que o vereador Matias falou em relação aos postos de saúde, as nossas unidades básicas de saúde e também as estratégias de saúde da família. Inclusive, há pouco eu recebi uma ligação de uma moradora do bairro Monte Verde, onde ela teve que levar sua filha para o SEMAI, daí disseram para ela por telefone, olha, que só pode atender urgência e emergência, vai no teu posto. Então o posto dela era o Margarida, e aí não tinha pediatra lá. Então, na verdade, essa família ficou praticamente sem o atendimento. Então, eu acho que nós temos que rever já essa questão do fechamento de unidades, para que a nossa população seja atendida. E também, secretário, eu gostaria de perguntar em relação ao posto Farroupilha, porque nas demandas trabalhadas no passado, nós, inclusive, junto ao governo, foi nos dito que seria o posto Farroupilha seria ampliado em torno aí de 70, 100 metros quadrados, e que, inclusive, nós tivemos aqui a aprovação, em função desses recursos,
para que essa obra fosse executada para melhorar o atendimento também lá no posto Farroupilha, que é um posto que atende ali todo o bairro Schultz, ali é o bairro inclusive onde eu resido, e também essa questão da fiscalização no sentido da orientação, conscientização, a imparcialidade, secretário, porque a gente tem que tratar os nossos empresários, os nossos pequenos comerciantes com mais jeito. Essas pessoas, já nem é quarentena, nós estamos aí praticamente 90 dias, as pessoas não conseguem abrir os seus estabelecimentos. Nós aqui aprovamos várias medidas, inclusive sugerindo protocolos para ampliação de algumas atividades que pudessem ser desenvolvidas enquanto pequenos comércios, né? E a gente aguarda uma definição por parte do município nesse sentido. Seriam essas nossas considerações, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson. O último inscrito nas perguntas, vereador Zé Abreu. Obrigado, senhor presidente. Dessa forma, cumprimentá-lo. Cumprimentar o colega Gerson Trevisan, os demais colegas, colega Bruna, Solange, secretário Giovanni e a Raquel. Dessa forma, parabenizar vocês pelo trabalho que fazem e, da mesma forma, dizer que é na dificuldade que os grandes crescem. Então, vocês estão no caminho certo. Sucesso. Dessa forma, eu quero fazer um pedido especial para vocês, representando a Secretaria de Saúde, nessa linha de frente, alguns detalhes que às vezes a gente não consegue nem explicar para a comunidade por questões do decreto. Se contradizem em alguns pontos e as pessoas comparam com a situação do vizinho. E a gente fica desarmado sem poder dar um retorno. O colega Matias já falou sobre a questão das quadras. Eu acho que poderia haver um entendimento com os proprietários dessas quadras abertas, ao ar livre, tá? Para coordenarem, organizarem, claro, com o devido orientação, né, para esses profissionais, para esses tantos os professores que vão lá, vão preparar essa garotada. Tem o goleiro individual, o treinador de goleiro, vou dar um exemplo, individual, o treino é individual com cada um. Então isso está prejudicando e a turma quer desenvolver, e muitas dessas quadras precisam dessa renda. Uma outra questão que o pessoal tem nos procurado muito, questionado, e aí eu peço que a secretaria, o comitê, o senhor prefeito, tome uma providência, que invista também, pode ser gasto em profissionais para cuidar dos banheiros públicos, para adequar os banheiros públicos para as pessoas terem a dignidade de poder ir no banheiro. Porque é uma cobrança muito grande sobre os banheiros públicos. Eu sei correr, a gente entende que é um ponto complicado, é uma situação delicada do banheiro público, mas se haver o verdadeiro profissional ali, munido de ferramenta, com um álcool gel, com a luva, com a máscara, eu acredito que possa fazer um trabalho adequado e com condições das pessoas fazerem o uso. E é muito importante esse detalhe dos banheiros públicos. E um outro pedido que eu gostaria de fazer, senhor presidente, até o Carlão já levantou uma parte, mas eu venho fortalecer isso, reforçar esse pedido, é sobre as autocomplexidades. Os profissionais estão descrevendo lá o caso urgência e, em especial, nos casos de quando é contactado, entendido que é o câncer. Essas pessoas ficam andando, circulando, esperando na casa, para cá, para lá. Como é que eu poderia dizer? Isso é uma questão assim que esse setor, Raquel, eu acho que poderia botar um pouco mais de coração. E invista. É um setor que a gente sabe que o Hospital Andanéria é o chefe na nossa região aqui da oncologia, tem estrutura para atender essa comunidade, mas até chegar lá, sabe, esse processo é lento. E muitas vezes a espera por um exame, quando vai levar no médico o exame, o problema já se agravou por justamente ser uma situação complicada que é o câncer, né? Todo mundo sabe. Então são detalhes, são questões assim ímpares
E nessa hora, como eu disse antes, é a hora que o grande cresce, né, na dificuldade. Então, vocês que estão nessa linha de frente, passem a caneta, assumem a bronca, respeitando tudo e todos, mas vamos buscar um pouco mais. Tá? Peço por encarecidamente em nome da comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Abreu. Então, eu vou passar agora ao secretário. E eu peço a colaboração dos colegas que, como nós estamos adiantado a hora, nós vamos passar de 1 hora de reunião, que depois não tenha tréplica e a gente possa entrar na reunião ordinária. Secretário, a palavra está com o senhor. Bom, as perguntas são muitas, então, mas vamos tentar contemplar todas as demandas aqui que foram levantadas. Vamos começar, então, pelo hospital de campanha, tá, pessoal? O hospital de campanha, ele entrou em funcionamento no dia 23 de março. Até às 16 horas da data de hoje, 1.680 pessoas foram atendidas em nível ambulatorial naquele espaço. Então, o principal ganho dessa situação é que 1.680 pessoas deixaram de frequentar um ambiente hospitalar e um posto de saúde. Eles já foram direto para um ambiente preparado para atender especialmente os pacientes com sintoma respiratório. Então, essas pessoas deixaram de circular em outros ambientes, podendo inclusive ser foco de contaminação. Muitas das pessoas que foram atendidas lá testaram positivo para a doença, né? Então, lá a gente consegue ter uma resolutividade melhor. Isso falando da questão da parte ambulatorial. Nós temos lá dentro do hospital de campanha montados 50 leitos hospitalares. Até este momento, nenhum foi atendido lá naquele hospital. E a nossa meta é que nenhum atendimento seja feito lá. Porque se tiver um atendimento lá, é sinal de que toda a rede hospitalar, tanto do município como da região, vai estar numa situação muito precária. Então, aquilo lá é totalmente uma rota de fuga, é um escape que o município se preparou para caso necessário fosse. A gente, dentro do possível, neste momento, está numa situação relativamente confortável, gente, mas nós não podemos esquecer que lá em meados de março, quando essa estrutura foi montada, a gente ligava a televisão, eram as pessoas na Itália, na Espanha, em vários países do mundo morrendo sem ter um atendimento. E aqui a gente não tinha a mínima ideia de como a situação ia se comportar. Então, graças a Deus, com a colaboração de todo mundo, dos comerciantes, enfim, a situação está dentro do possível, respondendo de forma satisfatória. Para nossa alegria, tá, vereadores, neste momento a gente tem 23 casos ativos na cidade. É um número relativamente baixo para uma cidade do nosso porte. Então, a gente realmente, assim, a gente pensa em gradualmente depois começar a desmontar essa estrutura, mas ainda não é o momento. A gente tem que pensar que hoje a gente está no 3º dia do inverno. Então, o período ainda é longo daqui para frente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente vê que a situação hospitalar, principalmente ali na região metropolitana, ela está ficando pior. Então, em algum momento, mesmo que a gente esteja numa certa zona de conforto, se em várias outras regiões a situação piorar, o paciente ele pode cair na rede hospitalar aqui de Santa Cruz do Sul. Então, isso que eu tenho para dizer para vocês do hospital de campanha. Então, se qualquer um de nós tem um familiar, alguma coisa, pode recomendar usar aquele espaço justamente para a pessoa não precisar tá indo para outro local de atendimento, e aquele local é exclusivo para paciente com sintoma respiratório. Na questão das restrições e tal, eu tenho para dizer para vocês, então, que o município, de certa forma, o decreto está muito baseado no sistema de distanciamento controlado, feito pelo governo estadual, né, que é regulado pelas bandeiras. E isso leva em consideração os 13 municípios aqui da região do Vale do Rio Pardo, mas levando ainda em consideração a macro-região de Lajeado e Cachoeira do Sul. Então, é um conjunto de números que precisa estar favorável, não só para a região, mas porque Santa Cruz também vai estar envolvido. Então, mesmo que toda a rede hospitalar de Santa Cruz esteja pouco usada naquele momento, por exemplo, na sexta-feira à tarde, Venâncio Aires, dos 14 leitos de UTI, 13 estavam ocupados. Isso é um monitoramento que eu, pelo menos, faço 2 vezes por dia. Isso é feito diariamente, tanto eu como os demais funcionários da secretaria que cuidam disso aí. Então, isso é feito um monitoramento bastante regular nessa situação.
Seguindo aqui o que o CACEP levantou também da fiscalização, principalmente do uso das máscaras na rua e nas praças, enfim, espaços públicos. A fiscalização sanitária do município, ela visa mais a questão dos estabelecimentos comerciais, enfim, mas na rua a gente conta com o auxílio tanto da Guarda Municipal como da Brigada Militar. Infelizmente, a gente, principalmente ontem, sábado, esses dias mais quentes, muita gente na rua sem máscara, enfim. Por mais que a gente tente fazer uma fiscalização mais geral, mas nenhuma fiscalização vai ter perna para alcançar todos os espaços ao mesmo tempo. Então, a gente depende muito da conscientização de cada pessoa, de cada cidadão, para os números da cidade ficarem aqui, de certa forma, num número controlável. A fiscalização também, tanto a sanitária como essa da rua, que é desempenhado tanto pela Brigada como pela Guarda, que a gente conta com auxílio, o Ministério Público também faz esse monitoramento. Ele sabe tudo o que está acontecendo, tanto que o Ministério Público, através da Promotoria de Saúde, participa do gabinete de emergência. E em relação, acho que o assunto principal aqui, que todo mundo, a grande parte dos vereadores levantou, que é a questão da fiscalização, realmente a orientação que a gente dá tanto para os fiscais, enfim, para a equipe que trata nessa parte, é tratar com urbanidade as pessoas, com uma educação, com uma postura, como deve ser um servidor público naquela situação. Enfim, às vezes podem ser que aconteça excessos, alguma coisa desagradável, podem trazer ao conhecimento da secretaria, como para a ouvidoria do município também, não é a forma mais adequada, mas a gente está, que nem muitos falaram aqui, muitos comerciantes estão há 3 meses nessa situação. É uma situação que está há muito tempo se perdurando, os nervos muitas vezes estão à flor da pele, não é uma situação fácil para ninguém, nem para a pessoa que está naquela situação, e muitas vezes o fiscal também está numa situação difícil ali naquela hora. Na maioria das vezes, na questão de autuação ou notificação, dificilmente a vigilância sanitária precisa trazer junto uma força policial. Muitas vezes a força policial ela é numa situação mais extrema. Às vezes o estabelecimento é notificado 1, 2 vezes, às vezes chega na 3ª, quando é a hora que tu não tem mais opção administrativamente, é chamado um auxílio tanto da guarda ou da brigada para fazer essa demanda. Enfim. Certo. Então, enfim, não é orientação, a força policial muitas vezes é numa última situação, não quer dizer que seja nesse caso específico aí que o senhor trouxe, certo? Enfim, a gente se coloca à disposição se tiver algum tipo de problema de fiscalização. Alguém perguntou de que forma esses fiscais são contratados. Eles são os fiscais que a vigilância já possui no seu quadro, e recebemos o reforço nesse período da pandemia do setor de fiscalização da Secretaria da Fazenda. Então, todo esse serviço é feito pelos servidores públicos do município. Da minha parte, eu passo então para a Raquel, que ela pode falar algumas coisas na questão ali do SEMAI e da questão das especialidades, porque ela é a diretora que cuida tanto da parte do SEMAI como da Central de Regulação. Os testes? Os testes, na verdade, para ser feito, ele precisa ter um critério clínico. A pessoa tem que ter sintomas, enfim, é o médico que vai fazer a avaliação na hora. Simples. Ótimo. Ele pode se dirigir, a pessoa que tem alguma suspeita, alguma dúvida, ela pode se dirigir até o ambulatório de campanha, lá vai ser feita uma avaliação, tanto pela equipe de enfermagem quanto pelo médico, e eles vão ver se a pessoa está dentro dos critérios para fazer o teste. Pois não adianta fazer o teste rápido, se não tem nenhum sintoma, não vai aparecer também o que a pessoa quer saber. Bom, boa noite a todos. Eu vou elencar pela ordem aqui do que eu fui anotando, peço desculpa se esqueci alguém, vocês, por favor, me avisem. Então, quanto ao SEMAI e a questão do Moinhos, tá? A gente não terminou toda a avaliação com Moinhos devido à pandemia. Estávamos já finalizando a parte dos simulados com a equipe, porém, com essa questão da pandemia, tanto o Moinhos foi impedido institucionalmente de vir, né? Tanto quanto a gente também achou por bem não estar recebendo pessoas de outros lugares para fazer isso. Então,
a gente parou com tudo, inclusive com a questão do contrato, né? A gente fez uma parada estratégica para agora, no momento que a gente puder começar a retomar também esses simulados com a equipe para estar podendo inaugurar um novo SEMAI. A questão, aproveitando o SEMAI, que o vereador perguntou sobre o que vai ter no novo SEMAI. Então, além da estrutura ampliada, que vai dar mais qualidade de assistência, com ambiente mais cômodo para o usuário, com local específico para criança e para gestante bem separado, ainda vai ter um raio-x móvel, eletrocardio e ecografia, que são aparelhos que são importantes para essas pessoas não precisarem estar se deslocando a outros serviços, o que melhora a qualidade da assistência naquele momento. Então, tudo isso vai ter, além, claro, dessa questão com Moinhos que a gente fez, onde todos os profissionais tiveram cursos de extensão, estão habilitados para diversos procedimentos e essa questão dos simulados, onde eles vão estar simulando realmente questões que possam chegar na unidade para eles estarem totalmente aptos para atendimento com qualidade das pessoas, mais ainda da qualidade que eles já possuem, né? Porque é uma equipe muito boa, uma equipe que já tem uma qualidade muito boa e está se renovando e melhorando para atender melhor as nossas crianças. Quanto à questão das cirurgias eletivas e a fisioterapia, eu vou colocá-las junto, porque a pandemia ela acabou trazendo isso de ruim para todos nós, né? Todas as cirurgias eletivas elas foram suspensas por um tempo, estão retomando agora, inclusive consultas eletivas também foram suspensas e estão retomando agora, e tudo isso acarretou uma grande demora, não só para nós em Santa Cruz, como para todas as regiões, né? Então isso impactou muito e está tendo uma demora devido à pandemia. A gente acredita que agora, com a volta das agendas, principalmente do ambulatório da Unisc, a questão da agenda do Cisvale, que a gente conseguiu agora colocar na sua totalidade, isso tudo já vai ajudar a melhorar um pouco mais essa questão. No que se refere à alta complexidade, vereador Zé, infelizmente, a gente tem que colocar cada coisa na sua caixinha, né? E a alta complexidade ela é uma responsabilidade do Estado, a gente não tem como atravessar o Estado nisso. Então, as questões de câncer passam pela regulação do Estado. Eles que definem prioridade, eles que definem urgência e os encaminhamentos. A gente não tem como intervir em relação a isso. A gente, claro, tenta dar o melhor auxílio possível no que nos compete enquanto município, que é os encaminhamentos, os transportes, a orientação no que nos cabe, mas realmente a marcação e a indicação é do Estado. Quanto à questão da mortalidade, vereador, eu queria lhe dizer que a gente tem um comitê na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, que trabalha essas questões, né, investiga todos os óbitos. Esse comitê, inclusive, participam outros membros da sociedade, né, inclusive até dos convênios particulares, eles participam, porque a gente acredita que é uma questão, inclusive, dos consultórios. Todo mundo tem que estar alinhado na questão da saúde para que a gente consiga desenvolver uma boa saúde. Então, todo o óbito que ocorre, ele é encaminhado para a nossa vigilância, é encaminhado para este comitê e o comitê investiga todas as possíveis causas para se chegar a um veredito final e para se fazer as orientações da melhor maneira possível. Então, esse comitê ele se reúne geralmente uma vez por mês, quando tem alguma questão extraordinariamente. Então, esse comitê já está apurando todos os óbitos que ocorreram e vendo quais são as melhores estratégias para a gente abordar. A questão do lixo, vereador Alex. A gente já possui um protocolo onde a gente orienta as pessoas em domicílio do que fazem com o seu lixo na questão do Covid. Inclusive, a empresa que presta auxílio, que presta o serviço à cidade de coleta, possui um plano de contingência para isso, para melhor coleta desses resíduos. O hospitalar, na parte hospitalar, claro, o hospital ele já possui também um convênio com uma empresa que retira todos esses resíduos. Quando o paciente consulta no hospital de campanha e ele está com suspeita, não necessariamente ele precisa estar com Covid. Qualquer suspeita respiratória, o paciente recebe um termo onde ele tem orientações de como fazer o isolamento e junto ele recebe as orientações de como descartar o seu lixo. Não há a necessidade de dar um saco especial para tal, porque o vírus ele não permanece na superfície por tanto tempo assim. Então, a pessoa colocando o seu lixo de maneira adequada, seguindo a nossa orientação e fazendo a higienização do invólucro, não há problema nenhum no seu descarte, ok? Não sei se eu respondi a tudo que haviam me perguntado, a gente fica à disposição.
Só quanto aos postos de saúde, Raquel, se tem previsão de retorno. Eu passo para o secretário. Também a criação dos protocolos, inclusive esse das lives agora que foi criado, que ficou bastante dúbio. Vereador, então, quais os postos que estão fechados nesse momento? Tá? O Belvedere, o Jacob, o Linha Monte Alverne e o Glória. O critério usado para esses postos aqui são postos que são um pouco menores e tem um outro posto de maior porte nas redondezas para conseguir absorver. Por que esses postos foram fechados? Neste momento, a Secretaria está com 78 funcionários afastados por participarem do grupo de risco. Só para vocês terem uma ideia. Nós temos 21 técnicos da enfermagem, 11 serventes, 14 médicos e 6 enfermeiros. Todo esse grupo de funcionários está afastado. Na verdade, hoje, os postos só estão fechados porque a gente não tem capacidade operacional de recursos humanos para reativar esses postos. Essa é a situação. Daí você pode me perguntar, mas por que não contratam outras pessoas? Na verdade, todas essas pessoas, esses 78 funcionários, como eles estão em um certo afastamento, inclusive involuntário, eles continuam na folha de pagamento do município, eles não são afastados para a Previdência. Então, é um custo quase impossível de tu absorver neste momento. Então, essa situação a gente está avaliando gradualmente. Alguns funcionários eles são reavaliados de tempos em tempos. O nosso número já foi maior, a gente estava já em torno de 90 funcionários afastados. A gente fez uma reavaliação em alguns casos, na semana passada 10 já voltaram. Então a gente fica acompanhando, mas realmente enquanto essa situação aqui da pandemia se perdurar, enfim, e todos eles estão afastados por motivo médico e tem um laudo para isso, dificilmente a gente vai conseguir avançar alguma coisa na questão dos postos de saúde. Mas, enfim, a gente tenta, dentro do possível, minimizar os impactos que isso traz. A gente tenta desviar aquele paciente daquela unidade para uma mais próxima da sua residência. Ok, nós agradecemos ao secretário da Saúde. Só quanto aos protocolos, Giovanni, não... Oi. Perdão, vereador? Quanto aos protocolos, da criação dos protocolos, se há uma forma mais rápida de criar esses protocolos para a abertura de determinados segmentos e também quanto a essas lives agora, que esses protocolos que foram criados aí não entendemos muito Matias, bem. a questão das lives eu vou me pronunciar. Já tem uma reunião, a casa já tomou. Eu sei que não foi passada, que nós não começamos a reunião ainda. Já tem... A questão das lives, nós vamos ter uma reunião rapidinho depois, já está tudo ok. Mas quanto aos outros protocolos, vereador presidente, eu preferia saber, e também uma sugestão aos postos, Giovanni, que os agentes de saúde, então, cuidem daquelas regiões, então, com uma maior dedicação àquelas regiões que esses postos não estão abertos, né? Porque há pessoas em vulnerabilidade e essas pessoas, se não tem o posto aberto perto da casa delas, elas às vezes não procuram. Mas de qualquer forma, os agentes comunitários de saúde, mesmo que aquela unidade esteja fechada, ele continua na plena atividade dele, obviamente com todos os cuidados, recomendações do Ministério, enfim. Só o telefone que está na unidade não é atendido, isso, né? Que você me trouxe agora, não chegou nenhum tipo de reclamação, pelo menos que eu tenha conhecimento, mas a gente verifica. Realmente não tem nenhum tipo de problema nas linhas telefônicas que a gente tenha conhecimento, mas a gente revisa isso aí, pode deixar. Na questão ali dos protocolos que você falou, por exemplo, nas escolas de idiomas, toda essa parte que cuida da parte educacional, foi criado o COI municipal, que é o Centro de Operações em Emergência de Saúde para a Educação. Essas demandas têm que ser encaminhadas diretamente para a Secretaria de Educação e lá é feita a avaliação do plano de contingência, tanto de uma escola de música, de idiomas, enfim. Esses, digamos, cursos livres, eles estão liberados por orientação do município a retornar às atividades no dia 1º de julho. Então, assim que a escola poder fazer o encaminhamento, dia 1º de julho, agora 1º. Julho agora. Por exemplo, a Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc e o Dom Alberto já encaminharam seus planos de contingência na semana passada e na semana passada já tiveram aprovação. Então, o pessoal lá do COI se comprometeu a analisar todos esses protocolos com bastante brevidade.
Isso. Pessoal, nós temos porque tem que ser avaliado. Desculpa, vereador Matias, mas tem que caminhar para o encerramento. Nós estamos passando muito do horário. Na verdade, nossa reunião hoje era para ser às 5h30, a ordinária. Então, nós já estamos agora às 6h15, passando 45 minutos. Tem ainda um questionamento sobre o posto de saúde Farroupilha. Perdão. Nós temos um projeto, sim, é mais um dos postos que a gente tem projeto de reforma e ampliação, porém, como tudo parou, né, também parou isso, né? Então, acabou vindo outros que já estavam com um projeto mais adiantado, mas segue pela linha, realmente. Só que realmente vai ter que esperar, porque até o mesmo SEMAI a gente está tendo que esperar para pode entrar poucas pessoas por vez, né? Então, a gente tem que levar mais um pouco ainda na forma como está. Mais uma vez, muito obrigado ao secretário Giovanni Alves, a Raquel Rosseno pela explicação, trouxendo as informações. Eu quero só compartilhar, antes de nós agradecermos, eu vi que algumas perguntas, Giovanni, até para lhe ajudar, eu acho que daqui a pouco seria importante nós fazer uma reunião com algum integrante do gabinete de emergência. À disposição. Porque eles passam muita questão aí. A questão das lives, antes de nós dizer, vai ter uma reunião com o gabinete de emergência na quarta-feira de manhã, às 10 horas, para tratar somente deste assunto. Já foi agendado hoje à tarde, a presidência interferiu, e a doutora Trice e a doutora Rosemary vão receber 3 integrantes para serem recebidos quarta-feira, às 10 horas da manhã, na Procuradoria-Geral do município sobre esse assunto. Ok? Um questionamento. Vai ter representante dos grupos, das bandas? Sim, nomeado por eles. Sim, 3 integrantes nomeados por eles. Ok, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada essa reunião de apresentação do primeiro quadrimestre de 2020 e em 2 minutos estaremos iniciando a nossa reunião ordinária.